Salmo de número 77, Salmo de Asaf. Hoje vamos meditar um pouquinho sobre a vida deste homem de Deus. E você vai saber quem foi Asaf. Alguém já ouviu falar de Asaf? Já ouviu falar? Amém. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a vida dele. Amém, igreja? Espírito Santo, eu não sei pregar, não sei orar como convém. Meu amigo Espírito Santo, fala, ensina-nos. Precisamos ouvir a Tua voz e aprender com o Senhor. Pai amado e querido, nós cremos que o Senhor já visitou a Alana, o Emildo, a avó Carmelita, o irmão Carlos e todos os enfermos. E nós vamos permanecer orando por eles até vermos o resultado do Senhor, a ação do Senhor. Pois agindo o meu Deus, quem que pode impedir? Agora queremos ouvir a Tua resposta, a Tua palavra, a Tua sabedoria, Deus. Espírito que clama a Papai, Espírito da verdade, em nome de Jesus, que não seja a voz humana, mas a Tua, em nome de Jesus, amém. Salmo de número 77, o tema desta mensagem: as grandes obras e a misericórdia de Deus, amém? Deus faz grandes coisas, não limite o poder de Deus. Ele pode restaurar o teu irmão, irmão Carlos, ele pode restaurar a tua saúde. Deus pode tudo, não há limites para Ele. Agora não pense que é no passe de mágica. Deus permite que venhamos passar por algumas coisas, porque Ele nos reforma o nosso caráter. Nós temos que mudar muito. É como um instrumento musical, o violão. E Asaf sabe muito bem disso, porque ele tocava o alaúde, que é um tipo de violão com mais de 10 cordas, no estilo com formato de pera. Muito bonito esse instrumento. E Asaf tocava também. Mas vamos analisar aqui o que ele diz nesse Salmo 77. É um hino, é uma oração. Ele fez à noite, com as mãos levantadas aos céus. Muito bonito, preste atenção, nunca esqueça o que você vai ouvir aqui hoje. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Tem passagem que diz: eu grito para Deus, eu dou gritos, Deus. Tem versão da Bíblia que trata essa passagem: levo a Deus a minha voz, é a mesma coisa que gritar. Elevo a Deus a minha voz, eu aumento o volume da minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. O que é isso aqui, gente?
uma oração desesperada, uma oração de angústia profunda. E você vai entender o porquê que esse homem estava angustiado. Eu não sei se você já orou assim, se você já passou problemas na sua vida de profunda angústia e tristeza. É que alguns se trancam no quarto, ficam em silêncio. Outros recorrem aos remédios e ficam dopados e vão dormir. Outros pedem a morte. Quando o médico desengana, quando o marido vai embora, as pessoas querem que Deus faça do jeito delas, no tempo delas, e mágica. Mas não é assim que as coisas acontecem, a realidade não é essa. Deus faz, mas é preciso você entender que antes de Deus mudar a circunstância, Ele vai mudar você primeiro. Ele vai mudar você. Então, ele diz: eleva a Deus a minha voz, eu grito, eu clamo, eleva a Deus a minha voz, para que me atenda, Deus, me atende, Deus. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Ou seja, eu estou determinado. Senhor, eu só vou parar de orar quando o Senhor me atender. Eu quero uma audiência com o Senhor. Os homens não podem fazer nada por mim. Os remédios não podem fazer nada. Sabe qual é o segredo de vida longa e saúde? Orar antes de ficar doente e cuidar da saúde. Mas mesmo cuidando da saúde, você pode vir a adoecer. Mas se você, antes de adoecer, você orar a Deus e falar: Senhor, meu corpo é teu templo, o Senhor já levou na cruz, Jesus, como diz Isaías 53, toda a enfermidade e doença, e o meu corpo é teu, obrigado pela cura. Você já agradece pela cura antes de ficar doente. Mas se você ficar doente, você só permanece doente se você se render, seja a doença, seja o problema na vida financeira, seja o problema com o filho viciado em drogas, o marido que tem amante, seja a crise existencial. De repente você está em crise, você não sabe quem você é mais. É preciso uma determinação da sua parte de buscar a Deus incessantemente, desesperadamente. Mas só entende isso quem já passou por esse tipo de angústia, ou quem está passando, sabe o que é isso. Quem nunca passou por isso vai achar que tudo é normal. E por que orar muito? É mais fácil conversar com pessoas, dar mais atenção às pessoas, à televisão, à internet, do que ao Criador. Mesmo pessoas que estão em estado terminal em hospitais, muitas delas, algumas até nem aceitam a oração, porque para alguns a oração é em última instância, para outros a oração é inoperante, e para alguns a oração é feita, até é feita, mas superficial. É como se estivesse orando
E se funcionar, funcionou. Ó Deus, cura aquela irmã, Senhor. Se o Senhor curar, curou. Se não curou, Senhor, resolva esse problema com meu marido. Eu já orei. São longos 2 minutos de oração. Longos 2 minutos de oração. Este homem aqui, ele tinha uma aflição muito grande. Ele tinha um sonho de ministrar na casa de Deus. Asaf foi ministro de louvor. Ele tinha uma fome e sede de Deus muito grande. O nome dele significa Deus fez. Deus fez. Deus atendeu. Glória! Aleluia! Deus fez. Por que ele fez? Asaf, ele não foi um conformista. Ele não aceitou que ele iria morrer sem Deus realizar os sonhos e planos que Deus tinha para a vida dele. Primeiro, este homem, orando à noite, orando depois de um dia de trabalho, porque em todas as épocas as pessoas trabalhavam. Daniel orava 3 vezes ao dia, não era vagabundo não. Ele era presidente, orava 3 vezes ao dia. Esse homem era um pai de família, que chegava cansado em casa, e à noite, no aposento dele, Deus, cadê as tuas obras, Deus? Cadê aquilo que o Senhor fez no passado? Cadê o Deus que operou na vida de Abraão, Isaac e Jacó? Cadê a promessa que o Senhor me fez? Quando ele era menino, ele viu o rei Davi num grande avivamento. Davi entrando, a arca da aliança que representa Deus na frente, Davi dançando, e ele era menino. Davi estava dançando, e ele vendo aquilo, ele começou a dançar, conseguiu furar o bloqueio dos guardas. A história de Asaf diz que ele conseguiu furar o bloqueio dos guardas. E ele então entra, ele passa pelo bloqueio e ele é recebido pelo rei Davi. E a história diz que Davi colocou ele nos braços e achou engraçado aquela criança dançar, e começou a dançar e festejar e abençoou aquela criança. E o dom de Deus se apoderou de Asaf. Os anos se passaram e Asaf louvava a Deus no anonimato. Ele tinha 12 hinos. 12 hinos. Estava guardado. Davi mandou dar uma roupa para ele de linho. E a história diz que ele abria aquele baú onde estava aquela roupinha e lembrava que quando ele era menino, ele dançou com o rei Davi e o rei o abençoou. Ele começa a ministrar e a tocar, e ele tinha um sonho de ministrar nos cultos avivados que tinha no palácio. Ele tocava símbolo, harpa e alaúde. E um dia alguém chega e diz: este homem feio,
ele é alguém que toca, que canta. E Davi então manda chamar os músicos na presença dele. E ele é levado até Davi. Quando Davi olha, Davi reconhece a fisionomia dele. E Davi diz: você é aquele menino. E Davi se alegra e diz: você vai ministrar. Você vai ministrar no palácio. E eu vou construir um templo para Deus. E você vai ser o meu ministro de louvor. E ele se torna ministro de louvor. Mas a construção do templo foi impedido pelo próprio Deus. Veio a palavra de Deus a Davi e disse: você não vai construir esse templo. Quem vai construir o templo é o teu filho Salomão, porque você é homem de guerra. E o tempo vai se passando. Quando este homem faz essa oração, ele tem 65 anos de idade. 65 anos de idade. E na cabeça dele, no coração dele: Senhor, onde está aquilo que o Senhor preparou para mim? Vamos analisar a oração dele. Na noite, versículo ou capítulo, vejamos, Salmo de número 77, versos 2. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Ou seja, ele fica muito triste. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago as lembranças dos anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Então ele diz que eu começo a meditar e a pensar, Senhor. Vem muita coisa na minha cabeça, vem muita coisa na minha mente, e eu fico pensando: rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Ele diz assim, sabe, eu começo a pensar: meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus? Cadê as tuas promessas? Cadê a tua graça? Cadê a tua bondade? Cadê a tua misericórdia? O Senhor não vai fazer nada na minha vida, o Senhor não vai me responder, Deus. E esse ministro de louvor, que a biografia dele diz: um homem que Deus se apoderou dele. A biografia da história de Asaf diz que ele foi um homem que Deus se apoderou da vida dele. Aleluia. Ele se entregou totalmente a Deus. Olha a sinceridade dele. Então eu disse: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor
pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. Senhor, eu fico pensando nos grandes milagres que o Senhor fez, nos grandes feitos que o Senhor fez, no teu poder, nos teus prodígios. Cadê o teu poder? Cadê os teus grandes milagres? Cadê? Há pessoas que já não oram mais assim. Por quê? Ela se conforma com a mesmice. Tem muita gente morrendo, doente, é normal. A crise está aí, o que está acontecendo também está me afetando, é normal. Casamento, sabe? A minha família não está nem aí para Deus, vou deixar isso para lá, eu entreguei na mão de Deus. Porque se entregar na mão de Deus é dizer assim: cansei. É normal, cansei. Esse homem, ele levanta um propósito. Este homem, nas 12 canções dele, este homem clama a Deus até Deus responder. Sabe, você deve clamar a Deus até você ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que oram, até oram, mas não param para ouvir a voz de Deus. Ela ora, termina a oração, falou. Termina a oração, ela sai do lugar da oração, aí vai atender o celular, liga a televisão, ela não para. Ela vai procurar o recurso, ela vai ver na internet alguma coisa, se fala alguma mensagem de Deus, ou vai abrir a Bíblia. Deus fala. Você precisa esperar por Ele. Espere pelo Senhor. Espere por Deus, que Ele vai falar. Ele não é surdo, não é mudo, Ele não é de pau de pedra. Ele vai falar o que você deve fazer, Ele vai te orientar. Ele é o Espírito da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Se você ora e desiste, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu e a pastora Jo voltamos a fazer. Nós, para que você tenha exemplo, não estamos falando isso para nos ensoberbecermos ou nos acharmos melhores do que quem não está fazendo. Pelo contrário, se estamos é porque somos menores. Se estamos é porque nos achamos mais dependentes. Precisamos mais. Eu preciso orar muito. Eu preciso orar muito. Tem muita gente que nos pede orações. Então nós decidimos nos dedicar no mínimo 3 horas por dia de oração. No mínimo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não é mágica, é guerra santa. Todos os dias, até Deus curar, até Deus responder, até Deus libertar, até Deus operar. Todos os dias, com sono, cansado, com fome, fatigado, todos os dias. Veio a vontade de dormir aqui, levanta, vai para lá, para cá, 3 horas, todos os dias. Até Deus atender. E quando ela atender, outras causas virão. E vamos continuar até a igreja ser arrebatada. Por quê? Porque precisamos de oração. O nosso povo precisa. Nós precisamos. A igreja precisa. O Brasil precisa. 3 horas por dia. Se eu posso
ficar 3 horas assistindo filmes, então eu vou escolher desligar minha televisão e ficar com Deus. Se eu posso ficar 3 horas no computador, eu dedico para mandar mensagens na internet, para conversar com os amigos, responder o WhatsApp, eu dedico 1 hora, desligo. Quem falou, falou, quem não falou, vai falar outro dia. Porque 3 horas é para Deus. Se eu passo 4 horas no programa de rádio e passo, muitas das vezes, 4 horas assistindo filmes ou conversando com um amigo, com alguém, então eu vou investir, eu vou mergulhar em conhecer mais o Senhor. 3 horas. Depois eu paro e espero por Ele. Espero por Ele até Ele falar. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver isso. Homens e mulheres que receberam grandes milagres em tempos de desespero. Está lá, Faraó no encalço, um mar vermelho na frente, não tinha solução. Foi por isso que o mar se abriu. Deus abriu o mar. Deus gosta de operar milagres. Ezequias, você está com câncer, Ezequias, no estômago. Virou o rosto para a parede e orou. Muitíssimo chorou. Jesus foi para o monte com Pedro, Tiago e João. Orou. Depois voltou e falou: vocês não podem orar nem 1 hora comigo, nem 1 hora. Ele voltou por 3 vezes. 3 horas de oração. Jesus orou. 3 vezes. Ele acordou os discípulos: ei, mas vocês não podem vigiar mais nem 1 hora comigo. Vou embora, eu vou orar. 1 hora, voltou de novo. Vocês não podem orar nem 1 hora comigo. Esse homem, a biografia dele diz que quando ele terminou essa oração do Salmo 77, a esposa dele chegou dizendo que os homens do palácio vieram buscá-lo porque havia um novo projeto, e esse projeto era do rei Salomão, e ele iria liderar os ministros de louvor do templo de Salomão.